Você acredita que basta usar azeite de oliva na salada para estar protegido? O que ninguém te contou é que o consumo em jejum pode agir no seu corpo como um verdadeiro remédio natural. Ele pode ajudar seu coração a bater mais forte, sua circulação a fluir sem entupimentos e até sua glicose a se manter estável. Mas cuidado, usado da forma errada, o azeite pode perder todo o efeito e até causar o oposto. Se tomar azeite de oliva em jejum realmente fortalece o coração. O azeite de oliva é considerado, há décadas, um dos pilares da chamada dieta mediterrânea, um estilo de alimentação associado à longevidade, menor risco de doenças cardíacas e envelhecimento saudável. Entre os muitos usos possíveis, uma prática ganhou força nos últimos anos: ingerir uma colher de azeite de oliva em jejum logo pela manhã. Essa conduta, que se tornou popular em grupos de saúde natural e longevidade, é vista por alguns como um segredo ancestral para fortalecer o coração. Mas será que existe base científica para isso? Ou trata-se apenas de mais um mito moderno? Para entender se realmente faz sentido incluir esse hábito no dia a dia, é importante analisar 3 pontos: os nutrientes do azeite, como o corpo reage quando ele é ingerido em jejum, e o que a ciência já descobriu sobre sua relação com a saúde cardiovascular. 1. O que o azeite de oliva realmente contém? O azeite de oliva extra virgem é rico em gorduras monoinsaturadas, principalmente o ácido oleico. Essas gorduras têm um papel fundamental na proteção cardiovascular porque ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL, o chamado colesterol ruim, que favorece a formação de placas nas artérias. Ao mesmo tempo, podem contribuir para aumentar o colesterol HDL, o bom colesterol, que atua como um limpador das paredes arteriais. Além disso, o azeite de oliva contém polifenóis, compostos bioativos com ação antioxidante e anti-inflamatória. Esses polifenóis são capazes de reduzir o estresse oxidativo, um processo que danifica as células, acelera o envelhecimento e contribui para doenças cardiovasculares. Substâncias como o hidroxitirassol e a oleuropeína são estudadas justamente pela sua capacidade de proteger os vasos sanguíneos e melhorar a função endotelial, a camada interna das artérias. Outro ponto relevante: o azeite é fonte de vitamina E, uma vitamina lipossolúvel com ação antioxidante, importante para a proteção das membranas celulares e para a saúde vascular. 2. O que muda quando é consumido em jejum? O consumo de azeite de oliva em jejum gera curiosidade porque, teoricamente, o estômago vazio permitiria que os nutrientes fossem absorvidos mais rapidamente, sem a competição de outros alimentos. Quando ingerido em jejum, o azeite atua como uma espécie de lubrificante intestinal natural, estimulando o funcionamento do sistema digestivo e favorecendo o esvaziamento biliar, o que pode melhorar a digestão de gorduras ao longo do dia. Do ponto de vista cardiovascular, a lógica é que o corpo recebe logo cedo um banho de gorduras boas e antioxidantes, capazes de iniciar o dia reduzindo processos inflamatórios e favorecendo a fluidez sanguínea. Não se trata de um efeito imediato, mas sim do acúmulo de benefícios a longo prazo, já que o hábito diário aumenta a ingestão regular de substâncias protetoras. No entanto, é importante ressaltar: não existe consenso científico definitivo de que o horário do consumo, em jejum ou durante as refeições, altere significativamente os benefícios cardiovasculares. A maioria dos estudos sobre azeite e coração foi feita em contextos de dieta mediterrânea, onde o azeite é usado ao longo do dia, principalmente em saladas e preparações culinárias. 3. Evidências científicas sobre azeite e saúde do coração. Diversos estudos já associaram o consumo regular de azeite de oliva extra virgem à redução do risco de infarto, AVC e doenças arteriais. Um exemplo clássico é o estudo PREDIMED, realizado na Espanha com milhares de pessoas. Os participantes que seguiram a dieta mediterrânea, suplementada com azeite extra virgem, apresentaram até 30% menos eventos cardiovasculares em comparação com aqueles que seguiam uma dieta tradicional com menos gordura saudável. Outras pesquisas mostraram que o azeite ajuda a
melhorar a elasticidade dos vasos sanguíneos, prevenindo a hipertensão, diminuir a inflamação sistêmica, que é uma das causas ocultas da aterosclerose, reduzir os níveis de triglicerídeos no sangue, proteger contra a formação de placas arteriais. Sobre o consumo em jejum, os estudos ainda são escassos. A maioria das evidências aponta que o benefício maior vem da quantidade e qualidade do azeite consumido diariamente, e não necessariamente do horário, como o azeite de oliva pode melhorar a circulação sanguínea e proteger as artérias. O azeite de oliva é muito mais do que um simples ingrediente culinário. Ele é uma verdadeira ferramenta de saúde preventiva quando usado de forma correta. Ao falarmos de circulação sanguínea e proteção das artérias, estamos abordando um dos pontos mais críticos da longevidade e da qualidade de vida. Afinal, as doenças cardiovasculares ainda são a principal causa de morte no mundo, e grande parte delas está relacionada à má circulação e ao acúmulo de placas nas artérias. Dentro desse cenário, o azeite de oliva extra virgem se destaca como um aliado poderoso. Rico em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios, ele atua de forma direta na manutenção da fluidez do sangue, na elasticidade dos vasos e na prevenção do processo de aterosclerose, que nada mais é do que o entupimento progressivo das artérias pelo acúmulo de gordura e colesterol oxidado. Ação sobre o sangue e a circulação. A circulação eficiente depende de dois fatores: a qualidade do sangue e a saúde das paredes dos vasos. O azeite de oliva contribui em ambos. Primeiro, ele reduz a oxidação do LDL, o chamado mau colesterol, que é justamente o que se deposita nas paredes arteriais, formando placas perigosas. Isso acontece porque o azeite é rico em polifenóis, antioxidantes naturais que neutralizam radicais livres antes que estes danifiquem as células. Além disso, ele melhora a flexibilidade das membranas celulares e reduz processos inflamatórios crônicos que, quando presentes, tornam os vasos mais rígidos e propensos a lesões. Dessa forma, o sangue circula com mais facilidade e o risco de obstruções diminui. Efeito protetor nas artérias. Com o consumo regular e moderado, o azeite de oliva ajuda a preservar a integridade das artérias. Estudos mostram que dietas ricas nesse óleo estão associadas a menor incidência de hipertensão, justamente porque ele auxilia na dilatação natural dos vasos sanguíneos. Esse efeito vasodilatador é mediado por substâncias que favorecem a produção de óxido nítrico, uma molécula essencial para manter o relaxamento arterial. Outro ponto essencial é o impacto na viscosidade do sangue. Alimentos ricos em gorduras saturadas ou trans tendem a deixar o sangue mais espesso, favorecendo a formação de coágulos. O azeite de oliva, por ser composto majoritariamente por ácidos graxos monoinsaturados, contribui para um sangue mais leve, menos propenso a coagulações perigosas que podem levar a infartos e AVCs. O azeite e a prevenção da aterosclerose. A aterosclerose não surge da noite para o dia. Ela é resultado de anos de inflamação e má alimentação. Pequenas fissuras nas paredes das artérias funcionam como pontos de retenção de colesterol oxidado, que com o tempo se transformam em placas. O azeite de oliva atua justamente nos fatores iniciais desse processo. Ao reduzir inflamações e controlar a oxidação lipídica, ele desacelera a progressão da aterosclerose. Isso significa que mesmo pessoas com predisposição genética podem ter uma camada de proteção se incluírem esse alimento em seus hábitos diários, um aliado contra a pressão alta. Outro benefício importante para a circulação é a redução da pressão arterial. O azeite de oliva possui compostos bioativos que ajudam a diminuir a contração dos vasos e melhoram a resposta ao fluxo sanguíneo. Menor pressão significa menor desgaste nas paredes arteriais e menor risco de rompimento ou formação de aneurismas. O equilíbrio na dose certa. É fundamental ressaltar que o azeite de oliva deve ser consumido com equilíbrio. Por mais benéfico que seja, ele continua sendo uma fonte de calorias, e o excesso pode trazer ganho de peso, o que por si só prejudica a circulação. A quantidade indicada por especialistas costuma variar entre 1 e 2 colheres de sopa por dia, sempre dentro de uma dieta balanceada.
O impacto do azeite no controle do diabetes e da glicose. O azeite de oliva extra virgem, além de ser um alimento funcional para o coração e a circulação, também exerce um papel importante no controle da glicose e na prevenção do diabetes tipo 2. Esse efeito tem chamado a atenção de pesquisadores porque mostra que um simples ajuste na alimentação pode influenciar diretamente na forma como o corpo responde à insulina e regula os níveis de açúcar no sangue. O desafio do diabetes e da resistência à insulina. O diabetes tipo 2 é caracterizado principalmente pela resistência à insulina, situação em que as células deixam de responder de maneira eficiente ao hormônio responsável por transportar a glicose para dentro delas. Como resultado, o açúcar permanece circulando no sangue, provocando picos de glicemia que, ao longo do tempo, danificam nervos, rins, olhos e vasos sanguíneos. Nesse cenário, a dieta tem um papel decisivo. Enquanto alimentos ricos em carboidratos refinados, açúcares simples e gorduras ruins agravam o problema, o azeite de oliva surge como um elemento protetor. O azeite e a sensibilidade à insulina. Estudos científicos mostram que o consumo regular de azeite de oliva está associado a uma melhora da sensibilidade à insulina. Isso significa que o corpo passa a responder melhor ao hormônio, facilitando a entrada da glicose nas células e reduzindo os níveis de açúcar no sangue. Os ácidos graxos monoinsaturados presentes no azeite são parte fundamental desse efeito. Eles ajudam a reorganizar a composição das membranas celulares, tornando mais eficiente o transporte da glicose para dentro das células. Redução de picos de glicose após as refeições. Outro aspecto importante é que o azeite de oliva contribui para reduzir os picos de glicose após as refeições. Isso acontece porque ele retarda o esvaziamento gástrico e a absorção dos carboidratos, evitando que a glicose seja liberada de uma vez só na corrente sanguínea. Esse efeito é fundamental para diabéticos, pois os picos pós-prandiais, após a refeição, são altamente prejudiciais, acelerando o processo de complicações vasculares e aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Menor inflamação, menor risco. O diabetes tipo 2 está fortemente associado a processos inflamatórios crônicos de baixo grau. E é justamente aqui que o azeite mostra mais uma vantagem. Seus polifenóis têm ação anti-inflamatória poderosa, reduzindo marcadores inflamatórios no sangue. Quanto menor a inflamação, mais preservadas ficam as células pancreáticas responsáveis pela produção de insulina. Além disso, ao combater o estresse oxidativo, o azeite protege o pâncreas e os vasos sanguíneos, retardando a progressão da doença. Controle do colesterol e prevenção de complicações. Diabéticos não enfrentam apenas o desafio da glicose alta, mas também têm maior propensão a desenvolver alterações nos lipídios sanguíneos, como o aumento de triglicerídeos e LDL oxidado. O azeite de oliva ajuda a reverter esse cenário, pois eleva os níveis de HDL, o chamado bom colesterol, e reduz a oxidação do LDL, protegendo as artérias contra a aterosclerose. Essa ação é vital porque a principal causa de mortalidade em pessoas com diabetes não é a glicose alta em si, mas sim as complicações cardiovasculares decorrentes dela. Evidências científicas. Diversos estudos em populações mediterrâneas, cuja dieta é baseada no azeite de oliva, demonstram uma menor incidência de diabetes tipo 2. Uma das pesquisas mais conhecidas, o estudo PREDIMED, mostrou que pessoas que consumiam azeite extra virgem regularmente apresentavam até 40% menos risco de desenvolver a doença. Os erros mais comuns que anulam seus benefícios. O azeite de oliva extra virgem é considerado um dos alimentos mais poderosos para proteger o coração, melhorar a circulação, controlar a glicose e reduzir inflamações no organismo. Mas, por incrível que pareça, muitas pessoas acabam não aproveitando todo esse potencial porque cometem erros simples e frequentes no consumo. Ao invés de potencializar a saúde, certos hábitos acabam anulando os benefícios do azeite ou até trazendo riscos. 1. Usar qualquer tipo de azeite. O erro mais comum é acreditar que todo azeite é igual.
Muitos consumidores compram azeite refinado ou de baixa qualidade, pensando que terão os mesmos resultados do extra virgem. A verdade é que apenas o azeite de oliva extra virgem, prensado a frio e sem aditivos químicos, contém a concentração ideal de polifenóis, antioxidantes e gorduras boas que garantem os efeitos protetores. O azeite comum, refinado ou misturado, perde grande parte desses nutrientes no processo industrial. 2. Consumir em excesso. Outro erro é pensar que, por ser saudável, o azeite pode ser usado sem limites. Apesar de benéfico, ele é calórico, cerca de 120 calorias por colher de sopa. Exagerar no consumo pode favorecer ganho de peso, aumento de gordura abdominal e, em alguns casos, até piorar o controle glicêmico. O ideal é equilíbrio. De 1 a 2 colheres de sopa por dia já são suficientes para obter os benefícios. 3. Usar em altas temperaturas. Muitas pessoas fritam alimentos com azeite, acreditando estar fazendo uma escolha saudável. Porém, quando aquecido em temperaturas muito altas, o azeite perde boa parte dos polifenóis e antioxidantes que o tornam especial. Além disso, pode sofrer oxidação e liberar compostos nocivos. O uso ideal é em temperaturas baixas ou médias e, preferencialmente, cru em saladas, finalizações e preparações leves. 4. Comprar e guardar de forma errada. Outro erro é não se preocupar com a conservação. O azeite é sensível à luz, ao calor e ao contato com o ar. Se for armazenado em garrafas transparentes, próximo ao fogão, ou ficar muito tempo aberto, ele oxida e perde qualidade. O certo é comprar azeite em frascos escuros, mantê-lo em local fresco, protegido da luz e sempre bem fechado. 5. Usar azeite velho ou adulterado. Infelizmente, o mercado de azeites está cheio de produtos adulterados, misturados com óleos vegetais baratos. Além disso, muitas pessoas usam azeites vencidos ou guardados por longos períodos, sem perceber que a oxidação já comprometeu seus benefícios. Verificar a data de validade, a procedência e a certificação é fundamental para garantir que você está consumindo um produto de verdade. 6. Não combinar com uma dieta saudável. Outro equívoco é acreditar que apenas o azeite vai resolver todos os problemas de saúde. Ele funciona melhor dentro de um contexto de alimentação equilibrada, rica em frutas, legumes, verduras, proteínas de qualidade e cereais integrais. Se a dieta continua carregada de ultraprocessados, açúcares e gorduras ruins, o azeite perde grande parte do seu poder. O azeite de oliva extra virgem é um aliado real da saúde, mas apenas quando usado da forma correta. Escolher a versão verdadeira, consumir em doses equilibradas, evitar aquecê-lo em altas temperaturas, armazenar bem e integrá-lo a uma dieta balanceada são passos simples que fazem toda a diferença. Pequenos erros podem anular totalmente os benefícios, enquanto ajustes conscientes podem transformar esse alimento em um verdadeiro protetor natural para coração, artérias e metabolismo. A forma correta e segura de consumir para ter resultados reais. O azeite de oliva extra virgem é um dos alimentos mais estudados quando o assunto é saúde cardiovascular, controle de glicose e proteção do organismo contra inflamações. Mas para que seus benefícios sejam de fato sentidos no corpo, é fundamental saber como usá-lo corretamente. Não basta apenas adicionar azeite na rotina de qualquer jeito. É a forma, a quantidade e a qualidade do consumo que determinam se ele será um aliado ou apenas mais uma gordura na sua dieta. 1. Escolha o tipo certo. A regra número 1 é optar sempre pelo azeite de oliva extra virgem prensado a frio. Essa versão preserva a maior quantidade de polifenóis e antioxidantes, que são os compostos responsáveis pela proteção das artérias, melhora da circulação e redução da resistência à insulina. Evite azeites refinados ou misturados, pois eles passam por processos químicos que reduzem seu valor nutricional. 2. A quantidade ideal. O consumo excessivo de azeite pode se transformar em inimigo, já que ele é calórico. A dosagem indicada para usufruir dos benefícios, sem prejudicar o peso corporal,
é de 1 a 2 colheres de sopa por dia. Essa quantidade fornece gorduras boas suficientes para regular o colesterol, reduzir inflamações e apoiar o metabolismo, sem ultrapassar o limite energético. 3. O melhor horário para consumir. Muitos estudos mostram que tomar uma colher de sopa de azeite em jejum pode ajudar na absorção de antioxidantes e preparar o sistema digestivo para o dia. Porém, isso não significa que só o jejum funciona. O azeite pode ser usado em saladas, legumes cozidos, sopas, grãos e até em pequenas finalizações de pratos quentes, desde que não seja exposto a temperaturas muito altas. O importante é que o consumo seja diário e consistente. 4. Evite aquecer demais. O azeite perde parte de suas propriedades quando é submetido a altas temperaturas, como nas frituras. Isso porque os polifenóis e antioxidantes são sensíveis ao calor intenso. Para preservar ao máximo seus benefícios, o ideal é utilizá-lo cru ou em preparações leves, em fogo baixo ou médio. 5. Cuidados com o armazenamento. Mesmo o melhor azeite perde suas propriedades se for armazenado de forma incorreta. Para garantir qualidade, prefira embalagens de vidro escuro, que protegem da luz. Guarde em local fresco, longe do fogão e da umidade. Mantenha sempre bem fechado para evitar oxidação. Esses cuidados simples preservam o frescor e o valor nutricional do azeite. 6. Integre a uma dieta equilibrada. O azeite sozinho não faz milagres. Seus benefícios são potencializados quando associado a uma alimentação baseada em verduras, legumes, frutas, proteínas de qualidade, grãos integrais e oleaginosas. Esse padrão de dieta, semelhante ao modelo mediterrâneo, é o que realmente fortalece o coração, melhora a circulação e ajuda no controle da glicemia. 7. Consistência é a chave. Outro ponto essencial é a regularidade. Não adianta consumir azeite por uma semana e depois parar. Os resultados mais significativos são observados em quem mantém o hábito diariamente, de forma equilibrada e duradoura. É a consistência que permite ao corpo aproveitar os antioxidantes e gorduras boas para proteger os órgãos ao longo do tempo. Consumir azeite de oliva extra virgem da forma correta significa unir qualidade, quantidade adequada, armazenamento certo e uso dentro de uma alimentação saudável. O consumo regular, em pequenas doses diárias, sem exageros e sem altas temperaturas, é o que garante resultados reais: mais proteção para o coração, melhor circulação sanguínea, menor resistência à insulina e mais saúde para o corpo como um todo.